vou falar em termos genéricos do curso de psicologia. Eu não coloquei, não preparei uma tela, porque assim, a grade do curso, que eu acho que é o mais importante, né, a matriz curricular, as disciplinas, estão lá no site, no portal da Unisanta, que é unisanta.br, e aí entra em cursos de graduação e tem da psicologia lá. São 10 semestres, né, são 5 anos de formação, e a grade está toda disponibilizada para que os alunos vejam. Por que é importante? Porque a gente vai falar em termos genéricos, mas, assim, o curso de psicologia não é à toa que agora, não sei se vocês sabem, o curso foi iniciado este ano, a gente teve autorização do MEC em março, comecinho de março, demorou para autorizar, a gente recebeu a visita do MEC em final de outubro, não, aliás, no meio de novembro, e ficou novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, só tivemos autorização em março. E aí, quando a gente foi, então, tínhamos uns calouros lá, uns inscritos, uns matriculados, quando fomos começar o curso, começou junto à pandemia. Então, nós temos o primeiro ano, esse primeiro ano está acontecendo inteiramente de forma remota, né? É uma coisa bastante interessante a gente conseguir fazer um curso só pela plataforma. Alguns alunos eu tinha encontrado lá na Unisanta antes do início, quando foram se matricular e tirar dúvidas, mas eu não os conheço pessoalmente, né? Agora, no meio do ano, a gente teve uma entrada de mais 20 alunos, e o curioso é que temos praticamente 40% desses alunos que são graduados, né? São pessoas que já têm formação em outros cursos. Por quê? Porque uma característica da psicologia, né? O que é a psicologia? Ela estuda o humano, né? O funcionamento psicológico, como a gente se estrutura, como a gente se organiza e o seu dinamismo, né? Quer dizer, o seu funcionamento. E tanto a gente vê isso em termos do desenvolvimento, né? A gente tem uma disciplina que chama Psicologia do Desenvolvimento, que vai do nascimento até a morte, né? Então, são 4 semestres. Então, a gente pode ver, tanto do ponto de vista do desenvolvimento de habilidades e competências e das condições desse desenvolvimento, como a gente vê também o ser humano atuando e vivendo, né, nas empresas, nas instituições, nas escolas, na vida, nas relações afetivas, nas relações de amizade. Então, onde tem gente, tem potencialmente um psicólogo, né? E por isso a gente tem essa coisa, né, de ter alunos do direito, da educação física, pedagogos também, assistentes sociais, fazendo psicologia. Então, a psicologia, ela não estuda o cérebro, a gente tem 2 semestres de estudo do corpo humano e do cérebro, mas ela estuda a mente, né, que é uma expressão do cérebro. Como que este órgão, com as suas sinapses, com as suas ligações entre os neurônios, determinam e expressam comportamento, né? Todo o nosso aparelho perceptivo, né? Os órgãos dos sentidos apreendem a realidade, introjetam a realidade, e a partir das relações do ser humano no mundo, as pessoas se constituem, né? Então, como nós somos resultado de um conjunto de coisas, aspectos hereditários, né? A gente tem DNA que determinam algumas características da gente, a gente tem aspectos da nossa própria natureza, cada um nasce com um jeito de se ver e de estar no mundo, e também aspectos muito importantes da cultura e da família, né? Um bebê que nasce em Santos teria diferenças no desenvolvimento se ele nasce no centro, na zona noroeste ou na orla, ou se esse mesmo bebê nascer no Cazaquistão, ou se ele nascer na China, ou nascer nos Estados Unidos, no Canadá. Então, os aspectos culturais, climáticos, familiares, religiosos, todos esses aspectos interferem no desenvolvimento, na formação e nesta pessoa que vira um ser humano. Então, o curso de psicologia, ele forma, ele tenta nos fazer compreender todos esses aspectos que influenciam o desenvolvimento e a formação das pessoas. Então, a gente tem... E aí, a gente também pode pensar uma outra questão, que tipo de trabalho a gente faz, né? Então, veja, se a gente tem aspectos hereditários e genéticos, nesses aspectos, nós, psicólogos, não podemos interferir, né?
Isso é mais a parte da medicina, da biologia, e não da psicologia. O que nós temos para fazer é interferir no ambiente, na cultura e nesta pessoa, né? E de que forma a gente vai interferir. Então, aí a gente tem os aspectos éticos que são importantíssimos, né? Para a gente, quer dizer, que grau de interferência, que tipo de influência eu posso exercer. E uma coisa bastante importante é que a gente trabalha com a gente. O nosso principal instrumento de trabalho como psicóloga é a relação que a gente estabelece, ou com um indivíduo, né, numa relação bipessoal, ou com um coletivo, um grupo, com uma sociedade, quer dizer, sempre se trata de uma relação. A gente usa também alguns instrumentos, como os testes psicológicos, né? Há uns 3 anos atrás, o Conselho Federal de Psicologia fez uma limpeza, aí, uma reestruturação, dizendo quais desses testes são validados, são possíveis de serem trabalhados, serem utilizados. Então, a gente também tem 4 semestres durante o curso, para a gente aprender a usar, aplicar e interpretar os testes psicológicos, sejam de inteligência, de aptidão, de habilidade, os testes profissionais, os testes projetivos, né? São aqueles nos quais a gente conhece a personalidade da pessoa a partir de desenhos ou de interpretação de manchas, né? Então, e o que a gente tentou não, eu acho que a gente está fazendo, né? Estamos no primeiro ano, o ano que vem nós vamos para o segundo ano do curso, incluir disciplinas nessa grade que tem a ver muito com o que a gente tem passado ultimamente, né? A gente costuma dizer que a pandemia ela abriu uma tampa de uma panela de pressão que já vinha sob pressão. A gente já não vinha bem como sociedade, não só a nível regional ou do país, mas também do ponto de vista do global, né? Nós não vínhamos bem na nossa saúde mental. A quantidade de suicídios aumentando, principalmente entre jovens, os índices de depressão, de estresse pós-traumático, de ansiedade. Então, um conjunto de psicopatologia, os transtornos alimentares, o cutting, né, que a gente chama dessa automutilação, aí, as pessoas se cortando, também, principalmente jovens. Então, a condição de saúde mental coletiva não vinha bem. Com o isolamento social, que não é só isolamento, vem o medo, né? Um medo do contágio, um medo da perda do emprego, da perda do rendimento. Isso tudo colocou a gente numa pressão maior, e o que a gente tem visto é uma demanda, uma necessidade grande aí dos cuidados psicológicos. A gente fez uma aula magna do curso de psicologia com a professora Leila Tardivo, que é livre docente da USP. Ela fez uma live, né, uma palestra online para os alunos, e eles têm um serviço, ela é coordenadora da clínica psicológica da USP, e tem um serviço que chama um projeto Apoiar, que foi oferecer atendimento psicológico virtual na pandemia, grátis, né, dentro de um protocolo, de um conjunto aí de diretrizes estabelecido pela clínica da USP. E elas estavam com 1.200, ela disse que no dia seguinte que houve uma divulgação por uma estação de rádio, a quantidade de inscritos foi gigantesca. Eles trabalham com mais de 300 terapeutas, né? Quer dizer, não são, obviamente, só professores e alunos da USP do 5º ano, mas um conjunto de pessoas. Eu, no caso, eu supervisiono ex-alunas que estão neste projeto. Então, assim, a demanda pelo profissional da psicologia aumentou muito. E aí vieram junto, e uma coisa que a gente está tentando, que a gente estruturou no curso, são essas disciplinas para dar conta dessas questões contemporâneas. Então, a gente tem, por exemplo, disciplina de transtornos alimentares, que é uma parte da psicopatologia, ou seja, das doenças mentais ligadas aos transtornos alimentares, dado a sua frequência, né, das obesidades, da bulimia, da anorexia, o transtorno de compulsão alimentar também. Então, a gente vai ter uma disciplina específica para isso. A gente tem também uma disciplina específica sobre dependência, né? A gente chama Clínica das Dependências. Por quê? Porque, do ponto de vista de estruturação psicológica, o dependente de álcool, de droga, não é muito diferente do dependente do jogo, do sexo,
né, ou do trabalho. Essa estrutura psicológica ela está cada vez mais presente. A gente tem visto os jovens usando droga muito. A droga é diferente, né? O tipo de droga que se usa e a frequência e intensidade também. Então, a gente instituiu essa disciplina na grade também, e a gente ofertou disciplinas que têm a ver com áreas de atuação da psicologia que são mais recentes na história. Então, a gente tem a psicologia jurídica, o psicólogo já trabalha nos fóruns há bastante tempo, mas hoje a demanda por mediação, né, por uma intervenção externa em situações de conflito, principalmente na área civil, né, de separação de casais, de tutela de crianças. Então, a gente tem, e aí a gente tem que fazer um psicodiagnóstico dessa família, ou das pessoas, ou da criança. Então, essa disciplina ela vai focalizar um pouco esse aspecto. E a psicologia do esporte, que é uma área que também vem procurando por psicólogos. A Unisanta ela tem um campus grande e já vem trabalhando com o esporte há bastante tempo. Então, a gente tem uma piscina olímpica lá, e tem a Ana Marcela, tem nadadores. Então, a gente já tem uma prática de esporte dentro do Santa com psicólogos do esporte. Aliás, uma das psicólogas da equipe do Santa, ela é nossa professora, a Luara. Ela dá aula no primeiro e segundo de estágio básico, e ela vai dar psicologia do esporte. Então, lá tem judô, karatê, tem atletas. Então, o Santa tem esta oportunidade da gente oferecer disciplina junto com o campo de estágio, né? Também na psicologia jurídica, a gente tem lá um escritório modelo para atuação nessa área, então a gente vai tentar organizar esses estágios nessas interfaces, né? E com a saúde, né? Tem a clínica de odonto, de fisioterapia, agora está abrindo o curso de nutrição lá também. A gente está tentando formar, a nosso objetivo é formar um profissional que ele tenha como toda a graduação, né? A gente pensa que a graduação é o espaço, é o momento de uma formação generalista com uma ideia razoavelmente boa das áreas de atuação e dos aspectos de formação psicológico, para aí o aluno se especializar e escolher a sua área. Então, a gente tem a psicologia escolar, toda essa parte clínica de saúde, a gente trabalha com 3 linhas teórico-técnicas, né, de compreensão do funcionamento e do desenvolvimento e da técnica no sentido de como atender essas pessoas, seja na unidade básica de saúde, nos CAPs, que são Centros de Atenção Psicossocial, nos núcleos de dependência química ou com criança. Então, o curso ele está abrangendo um conjunto de disciplinas formativas para dar condições para esse profissional seguir um caminho que ele deseje. E temos também 2 disciplinas no começo do curso que depois vão se conectar com as demais da área de psicologia do trabalho organizacional, né? Então, a gente tem empreendedorismo e inovação, não só para que o pessoal, né, o aluno de psicologia compreenda o mundo do trabalho, que é um mundo hoje que sempre se fala em inovação, em disrupção, em quebrar fronteiras, né, e modelos e estereótipos e jeitos de trabalhar para que a empregabilidade continue. Então, a gente tem essas disciplinas, não só para que o aluno entenda o mundo do trabalho, mas que ele também possa usar para si, né? Como que o psicólogo pode, talvez, sair de modelos mais tradicionais do seu trabalho para tentar possibilidades alternativas, né? Eu conheço uma pessoa aqui, uma colega, ela, na verdade, eu conheço a nutricionista, não a psicóloga, que tem um grupo, todos por, elas por ela, alguma coisa assim, todos por ela, é um grupo que funciona pelo WhatsApp com foco no emagrecimento. E quem coordena eu conheço a nutricionista e uma psicóloga que eu não conheço, que fazem todo o apoio e as orientações e as regras desse desafio, elas chamam de desafio, e tem dado muito certo, elas já estão há 2 ou 3 anos funcionando assim. Então, o grupo, cada participante paga um X para elas, né, para ter toda essa assessoria. É um trabalho de uma psicóloga completamente diferente dos padrões e do que a gente está acostumado, né? Então, é um curso que está
estruturado, organizado, para dar uma formação bastante razoável, para habilitar o profissional a trabalhar nesse mundo louco que a gente está vivendo, né? E uma outra coisa que eu acho bastante importante é o seguinte, a psicologia, como eu disse que a gente trabalha com nós mesmos como um instrumento das relações, a gente não consegue... Eu lembro perfeitamente, quando eu estava no terceiro ano da faculdade, que eu tive aula de psicopatologia, que eu me enxergava com todas as psicopatologias, né? As características dos esquizofrênicos, dos bipolares, a gente sempre acha que tem alguma coisa. Então, assim, eu digo que é um curso que tem um metacurso, né? Você está estudando o ser humano e, portanto, você está se estudando. Então, quando a gente começa a falar de desenvolvimento, eu lembro de fazer perguntas para minha mãe se eu tinha sido amamentada, se eu tinha sido desejada quando a minha mãe estava grávida, como é que foi, né? Eu nasci em 62, estava começando a pílula anticoncepcional, que começou em 64, eu sou filha da tabelinha, né? De erro de tabelinha. Então, a gente, ao estudar o humano, as relações, as formações e a cultura, a gente se estuda, né? E, portanto, é bastante importante que o aluno de psicologia se preocupe consigo, né? Se eu não estou legal... E isso não significa que eu tenha que ser perfeita, que eu tenha que não ter problemas, dificuldades, né? Porque isso não existe, todos somos humanos. Mas na medida em que eu compreendo as minhas restrições, as minhas limitações também, eu não coloco em jogo o outro, né? Ou o grupo, ou a instituição com a qual eu estou trabalhando. Então, é bastante importante que a gente tenha cuidado com a nossa saúde mental, né? Saúde mental não é não ter problemas, porque não ter problemas é impossível, né? Simplesmente a gente vivendo nesse mundo, não dá para não ter problemas, mas é ter a capacidade de enfrentamento dos problemas, né? De comemorar as vitórias, de viver as experiências, de fazer planos, de conquistá-los, de dar certo, de dar errado, de acertar e de errar. Então, a saúde mental se trata da gente ter possibilidade de fazer escolha, de se encarregar, né? De ter autonomia e independência para viver a vida. Portanto, não estou querendo dizer que o aluno, aliás, o sofrimento psíquico não impede alguém de ser psicólogo, né? Ah, professora, eu sou deprimida, eu estou tomando remédio, eu estou em tratamento. Não há uma restrição da sua condição. Pelo contrário, acho que um sofrimento ele pode também dar um preparo, né? Um autoconhecimento do que significa uma crise de angústia, uma situação desesperadora. Então, a questão é você estar sob cuidados, né? É estar se vigiando e se preparando para isso, para esse contato, para este trabalho que é fantástico. Antes de fazer psicologia, eu imagino que eu esteja falando com jovens aí de, não sei se de segundo ou de terceiro ano, eu gostava de muita coisa, acabei fazendo arquitetura. Quando eu tinha 17 anos, entrei na faculdade de arquitetura. Eu gostava de desenhar, gostava um pouco de exatas, né, de cálculo e tal, e enveredei pela arquitetura, que foi muito útil para mim, porque eu era muito tímida, uma pessoa muito fechada, e o pessoal da arquitetura é todo mais né, como é que a gente pode dizer, mais relax, mais tranquilo. Boa parte dos alunos era de fora, era de São Paulo, então eu tive muito contato com o pessoal, me diverti muito e me soltei muito. E eu só fui fazer psicologia quando eu tinha 25 anos, me formei aos 30, né? Então é isso, é um curso, eu acho que bastante interessante nesse sentido de uma relação com o humano, né? Com gostar de entender e conhecer. E tem que ter também uma certa, como eu posso dizer assim, se você pretende ajudar as pessoas e ter esta gratificação imediata, a gente não tem, né? O nosso trabalho é um trabalho lento, é um trabalho de persistência, de paciência, de tolerância, né? Os resultados costumam demorar um certo tempo. Hoje a gente tem visto, eu tenho me incomodado muitíssimo com uma oferta absurda de coisas, né? De tratamentos, de terapias rápidas, prometendo efeitos em poucas sessões, e isso não existe, né? O nosso trabalho é um trabalho
que demanda tempo, demanda tolerância, demanda esforço, né, contínuo, para que a gente consiga algum tipo de influência através desta relação, de possibilitar uma transformação numa direção que o outro escolhe. Não sou eu que escolho para onde o outro vai. A gente ajuda o outro a pensar e a poder escolher com mais liberdade, né? Eu acho que eu falei em termos gerais. Eu queria ver se vocês têm perguntas, porque eu não sei que dúvidas, talvez vocês tenham dúvidas mais específicas, ou queiram que eu aprofunde algum desses temas. Eu prefiro agora a gente fazer uma conversa do que eu ficar só eu falando, falando, falando. Diga, Gabriel. Eu gostaria de saber qual é a maior dificuldade da faculdade de psicologia, na sua opinião. Então, eu não sei qual é a maior dificuldade. Uma das coisas que eu acho é a leitura, né? O curso de psicologia, ele se estrutura com um conhecimento teórico. A gente tem que aprender. A gente, hoje, desculpe, vocês acho que estão ouvindo outros profissionais, outros professores, coordenadores aí, falando sobre diversos cursos. Tem um consenso que a formação, a graduação, é o início, né, é uma formação que te permite um exercício profissional, mas que ele não deve se esgotar, né? Então, eu acabei a graduação e pronto, eu estou pronto para o mercado de trabalho, eu não preciso mais estudar. A gente entende que em qualquer área do conhecimento é necessário, nem que não seja, não é preciso que seja um pós-graduação, mestrado ou doutorado, não isso, mas cursos, né, de atualização, de especialização, que você se mantenha conectado. A psicologia não é diferente, né? Quando Freud falou do inconsciente há 120 anos atrás, a gente não imaginava que a gente teria transplante de órgão intervivos, né? Que a gente teria, por exemplo, a capacidade de reprodução assistida, né? Uma reprodução que acontece fora do útero, que depois o embrião é implantado, que a gente tivesse essas automutilações. Então, a ciência da psicologia, ela também muda muito. E a base da nossa formação é leitura. Então, alguns alunos que gostam de psicologia reclamam de ter que ler. Veja, como tudo na vida, se você for fazer, talvez, o curso de enfermagem e o aluno se sente inábil, né, com dificuldades assim motoras por exemplo, pegar uma veia para fazer uma punção, algum tipo de coisa assim, isto é algo que ele vai ter oportunidade durante o curso e tem técnica para isso, né? Então, a psicologia também você tem oportunidade de treinar a sua capacidade de leitura, né? A concentração, a atenção e a concentração hoje são características, são qualidades muito pouco trabalhadas, né? As coisas são muito dinâmicas, muito velozes, os textos vão encolhendo em tamanho e aumentando em gráfico, então as pessoas não aprofundam muito os temas que estudam. A gente lê um parágrafo de uma notícia e para ler os outros, não quer, já chega, né? Só o que a gente chama de cabeça da notícia ali, isso aí já é suficiente. Para a psicologia, não. A gente precisa ler bastante e também há tempo durante o curso para que isso seja treinado e que o aluno se aprenda a conviver. É um treino, como o treino de outras habilidades, né? Então, assim, a maior dificuldade, eu penso que ela, não sei se é a maior, mas é uma delas, né? É uma das coisas que os alunos mais se queixam. Muito obrigado. Mais alguma dúvida, alguma pergunta? Vocês querem que eu aprofunde algum tema, alguma questão mais específica? Diga, Caio. Oi, tudo bem? Bom dia. Eu queria saber o que você acha em que áreas um profissional que cursou psicologia pode trabalhar, porque
eu já me peguei muito pensando nesse curso várias vezes. Acho que eu fiquei uns 2, 3 anos da minha vida pensando. Então, eu só não sabia como eu atuaria na área. Então, veja. Nossa, desculpe aí a tosse. Tem vários caminhos. Então, a gente tem, por exemplo, a área clínica. A área clínica é a área mais clássica da psicologia, né? Que é o consultório, o atendimento na relação bipessoal, que a gente chama o paciente e o terapeuta. E aí é um trabalho autônomo, né? Você subloca um horário, um período num consultório e você atende os pacientes. Para fazer esse trabalho clínico, mesmo outros que eu já vou citar aí, trabalhos do psicólogo, o que a gente costuma fazer? É uma tradição na psicologia que a gente tem uma atividade chamada supervisão. Por quê? Porque você faz 5 anos e quando você vai atender alguém, a gente não sabe que história é essa, que pessoa é essa, quais são os sofrimentos que ela tem. E é necessário a discussão deste caso com alguém mais experiente. Então, o aluno do 5º ano, ele vai ter uma experiência clínica, ele vai atender alguém na clínica da instituição, nós vamos montar uma clínica para os alunos de 5º ano, e este caso, então, ele vai lá, atende o aluno, e num grupo ele vai discutir esse caso com o professor e com os demais alunos. Então, isso é uma prática que acontece também depois de formado, a gente ter atividade de supervisão, né? Ou seja, eu até hoje estou formada, me formei em 92, né? Vejam lá quantos anos, 28 anos, ainda faço supervisão e discuto os meus casos com uma pessoa que tem 10 anos mais do que eu de formado. Então, a área clínica é a área clássica, vamos dizer assim, da psicologia. A gente tem o trabalho na área de saúde, e aí a gente tem psicólogo trabalhando em unidade de família, né, na estratégia de saúde da família, nas unidades básicas de saúde, nos CAPs, que são os Centros de Atendimento Psicossocial, onde a gente atende pessoas com transtornos mentais graves, né, agudos ou crônicos, e aí esses CAPs tem CAPs AD, álcool e droga, né, para dependentes químicos, CAPs I, que são os CAPs infantis para as crianças, e a gente tem na área de saúde um trabalho também possível dentro dos hospitais, né? Se não me engano, a AMIL, que é um plano de saúde, tem uma unidade, algumas unidades em São Paulo, com atendimento psicológico para os seus pacientes. Então, assim, a gente tem dentro da área da saúde, tanto no público, né, como no privado, a gente tem hospitais que têm psicólogos trabalhando nas enfermarias, trabalhando nas UTIs, dando notícia. Eu tenho uma colega que estamos contratando para ela dar aula o ano que vem no nosso curso. Ela trabalhou, ela se aposentou há pouco tempo aí na seção da prefeitura de captação de órgãos, né? Então ela atendia as pessoas, os familiares dos pacientes em coma para captação de órgão para transplante. Então, dentro da área da saúde, a gente também é bem, vamos dizer assim, tradicional, né? Eu, por exemplo, quando eu me formei, eu trabalhei na Casa da Gestante da Prefeitura de Santos. Eu passei no concurso público e é um lugar para atendimento de gestantes de risco. Então, a gente fazia um atendimento psicológico, tinha pré-natal de adolescente, né? A gente também tem a área de assistência social, né? Então, a gente tem o Centro de Referência de Assistência Social e o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, que são as pessoas que atendem as equipes que atendem a população vulnerável que está possível de sofrer violação dos direitos, né? Então, abusos, assédios, violação para as crianças, para as mulheres, para os idosos, né? Então, na área de assistência social, a gente também tem bastante trabalho. Na área de psicologia do trabalho, trabalhar hoje, cada vez mais, o psicólogo está fora da empresa. Ele monta uma empresa que terceiriza recrutamento, seleção para as empresas. Então, vamos dizer, a Volks, uma fábrica de carro, gente, eu trabalhei com um colega que foi funcionário da Volks. Depois, com o tempo, o que acontece? Toda essa equipe sai de dentro da empresa e ela é contratada para fazer isso para os funcionários. Então, para recrutar novos trabalhadores, para treiná-los, para trabalhar com política de aprimoramento dentro da empresa. Então, dentro da psicologia do trabalho, das organizações, a gente tem essa possibilidade de
de trabalho. O nosso professor que vai dar teste, o ano que vem, o Aurélio, ele trabalhava para uma empresa que fazia seleção para os carcereiros, para o pessoal como é que chama assim? Para os centros de detenção, né? Então, eram muitos candidatos, ele aplicava testes, andou pelo estado inteiro aplicando testes nos candidatos para serem selecionados. Então, ele é um super especialista em teste. Então, no trabalho, né, e nas empresas, aí a gente tem esse caminho da psicologia do esporte, como eu citei, da psicologia jurídica, e nas escolas. As prefeituras não têm, normalmente, psicólogos dentro do seu quadro de atuação, mas as escolas particulares têm, né? Então, também é um caminho a gente trabalhar dentro das escolas com diagnóstico, com compreensão das relações dentro da classe, com orientação sobre os professores, a equipe pedagógica. Então, também dentro, a psicologia escolar é uma área bastante importante. Eu, por exemplo, trabalhei uma época na Unimed aqui de Santos, no atendimento domiciliar, né? Então, as pessoas que saem de internação hospitalar, por exemplo, com AVC, ou que tiveram alguma situação, ou que estão em coma e que acabam ficando dentro de casa, os cuidadores, né, os parentes dessas pessoas sofrem muito. Então, a gente fazia um trabalho de atendimento na casa do paciente, né, dos familiares, para ajudar a acolher. Então, não falta demanda, né, não falta espaço de necessidade de psicólogo. A Santa Casa de Santos, por exemplo, tem uma equipe, se não me engano, são 8 ou 10 psicólogos para atender todas as enfermarias, né? O pessoal de Covid, a psiquiatria. Então, a gente tem espaço de trabalho muito, eu acho que já muito consolidado e grande, e ainda com possibilidade de cada vez aumentar mais, né? Mais perguntas? Ingrid. Não estou ouvindo, Ingrid. Tá me ouvindo agora? Agora sim. Bom dia. Eu queria saber sobre esse negócio de, assim, eu ouvi dizer que quando você vai fazer a psicologia, você tem que escolher uma escola de pensamento. Eu queria saber mais sobre isso. Então, eu digo assim que a gente não escolhe essa escola de pensamento, ela que escolhe a gente, né? Mesmo o Caio, quando estava perguntando das possibilidades de trabalho, na minha vida, desculpem, devia ter trazido um copo d'água aqui. A minha vida profissional e das pessoas que eu conheço, com quem eu me relaciono, é mais raro a gente se forma, assim, do tipo, eu vou fazer psicologia para eu trabalhar num hospital, ponto. O que acontece é que durante a formação, durante os 5 anos, o contato com as disciplinas, com as áreas, vão nos chamando a atenção, né? Então, a gente vai ficando mais interessado por um caminho do que por outro. E aí surgem oportunidades. Quando eu me formei, eu fiz o concurso da prefeitura, eu não pude escolher onde eu queria trabalhar, né? Eu vou fazer um concurso na prefeitura, tinha vaga nos CAPs, na Casa da Gestante e na assistência social. E aí, como eu fui muito bem colocada, eu pude escolher, mas via de regra, eu pude escolher dentro daquelas opções. Se eu quisesse trabalhar num outro equipamento diferente daquilo, eu não poderia, né? Também a escolha teórica dessas escolas, quando você tiver contato com elas ao longo, elas começam a sua divisão no 2º, 3º ano, né? Quando você começa a estudá-las, você se interessa e se encaixa e faz mais sentido para você uma orientação ou outra, né? Então, o que eu sugiro é que eu acho que não é para ser um motivo de preocupação agora, porque eu acho que são 5 anos, né? É tempo de você amadurecer, de você estudar e de você ver o que tem sentido para você. Nenhuma delas é melhor ou pior, ou ela é mais importante, ou ela é mais efetiva. São jeitos diferentes de observar e compreender o funcionamento e de ter a técnica da atuação, né? Então, acho que essas escolas vão aparecer para você
e você vai ver, Ingrid, o que tem mais sentido na tua vida, né? O que você tem mais facilidade de compreender, que gosta mais de estudar. Acho que isso vai aparecendo conforme o curso for acontecendo. Alguma outra dúvida? Diga. Quem é? Bom dia, Yasmin. Bom dia, primeiramente. Bom dia. Então, eu queria saber como psicóloga, assim, como os psicólogos em geral, eles conseguem discernir entre um conselho, assim, do cotidiano e um conselho como se algum parente ou amigo pedisse e um conselho profissional. Como que eles conseguem controlar isso? Discernir uma coisa mais rasa de algo mais profundo na hora de alguém pedir alguma ajuda? Então, Ingrid, essa é uma boa pergunta. Veja. Yasmin. Yasmin, desculpe. Nada. Desculpe, Yasmin. É uma boa pergunta, por quê? O que é um conselho? O conselho a gente pede para quem? Para quem a gente confia, acha que essa pessoa conhece a gente e respeita a opinião. Pode ser parente, pai, mãe, avô, tio, padrinho e amigos, né? Só que esta pessoa, ela tem justamente um conhecimento de você, da sua vida. E ela vai sugerir o que ela acha que você deveria fazer ou não fazer, né? Olha, não é melhor você não fazer isso que não vai dar certo. Às vezes o conselho vem numa negativa. Eu vou casar com o Zé. Não case com o Zé, acho melhor você não casar com o Zé. O nosso trabalho profissional não diz, eu nunca falo para alguém faça isso ou não faça isto, né? E tem uma outra diferença que é importantíssima, que se eu, Yasmin, fosse te atender no consultório, eu vou conhecer sobre você só a partir do que você me fala, do que você me conta. Eu não vou conhecer seus pais, a sua vida, a sua história, a sua casa, nada. Eu vou me relacionar com você. Isso é muito importante, porque aí eu não venho também impregnada, né, carregada com conhecimento sobre a sua vida e as suas circunstâncias. Eu penso sobre a sua história e ajudo você a pensar, né? A diferença é que o psicólogo tenta abrir brechas, frestas, né, e abrir um campo, o seu campo de visão sobre a sua própria vida, né? Eu tento sempre ajudar a pessoa a descobrir o próprio desejo, a ter a própria liberdade, a própria autonomia. Então, assim, quem vai na terapia não erra? De jeito nenhum. Às vezes a pessoa vai porque ela não consegue tomar absolutamente nenhuma decisão, né? Eu já tive um paciente de 40 e tantos anos que ele largou não, né? Ele saiu da casa dos pais para casar com uma mulher, para essa mulher virar mãe dele. Então, ele não conseguia tomar nenhuma decisão quase. Ele era muito infantilizado. Então, o objetivo da gente é tratar com pessoas, ajudar a amadurecer, no caso, né? Para que elas ouçam, né? Entendam-se, conheçam-se e façam as escolhas que elas quiserem. Portanto, se der certo, a pessoa comemora e fica feliz e segue. E se der errado, ela tenta de novo, né? Quem não escolhe, não vive. Você fica passivamente parado, prostrado, assustado às vezes. E se também eu escolher para o paciente, ou alguém escolher por você, por exemplo, quem vai... Se deu certo, porque o outro escolheu. Você perde oportunidade de também conhecer-se, né? Então, é muito comum, por exemplo, você pega uma mãe com uma criança e que ela ganhou um quebra-cabeça. Vamos dizer que seja uma criança de 5 anos, e os quebra-cabeças vêm com uma orientação, né? Para a partir de 5 anos, de 5 a 7, tem uma indicação. Vamos dizer que o quebra-cabeça seja um pouquinho difícil, mas a criança está lá, envolvida, querendo montar. Mas aí chega a mãe e fala, é assim, filho, vai e monta. Então, tem uma coisa muito complicada que o que tem subjacente, o que está por trás deste comportamento? A mãe dizer, né, por tabela ao filho que ele não é capaz. Quando alguém faz
pela gente alguma coisa, ela está dizendo, olha, eu estou fazendo por você porque você não é capaz. Eu sou. Né? Então, a gente dá conselho, o psicólogo dá conselho, eu entendo que não é o nosso papel e não ajuda. Eu posso dar sugestões e apontar, né, dar pontos de vista diferentes para você observar, para você ampliar o teu espectro, né, a tua área de conhecimento sobre as questões. Por exemplo, pensar nas possíveis consequências, se você for por aqui, o que pode acontecer, por ali, o que pode acontecer. A gente ajuda a pensar, a gente ajuda a pessoa a se conhecer. Respondi, Yasmin? Sim, sim, muito obrigada. Por isso que psicólogo não deve, não pode atender, pode, mas não deve, né? Atender parente, amigo, né? Não tem sentido. Porque se eu já conheço a pessoa, e não é legal também atender o pai e a filha, por exemplo, o marido e a mulher. Um psicólogo atende o marido, outro atende a mulher. Como eu vou ouvir um casal, o marido falando coisas da mulher, ou a mulher falando coisas do marido, e eu ter isenção. Eu não consigo ter isenção, isso é muito ruim para a gente, né? Eu sempre cito um exemplo de uma amiga que encaminhou, ela é fisioterapeuta e volta e meia ela me encaminha pacientes e eu a ela, né? E ela falou, Gi, tem um amigo tal, não sei o que tal, passa o meu contato. E aí ele, na segunda entrevista, ele falou da namorada, da pessoa com quem ele estava saindo, e era o nome dela, que é um nome que não é tão comum. Eu falei, escuta, você está saindo com esta pessoa, essa aqui? Ele falou, Sofra, não vou poder te atender. Por quê? Porque eu sou amiga dela. Aí ela falou assim, e daí? E daí que se você vier aqui falar mal dela, eu vou defendê-la, né, como amiga. Como eu vou separar o meu papel de amiga? Fora que se ele for contar coisas, por exemplo, da intimidade deles, né, eu vou me sentir olhando no buraco da fechadura da intimidade dela, né? Violando uma intimidade, entrando num aspecto que não é meu. Então a gente tem que ter esta isenção, assim, claro que no mundo que a gente está com rede social é difícil, às vezes notícias vêm e tal, mas se eu puder escolher para não atender pessoas com as quais eu já tenho relação por tabela ou informação, melhor, mais fácil para mim. Né? Sim. Então, aí, puxando disso também, eu vi que psicólogo, né, pela ética, não pode ser amigo. Ele não pode ter relações de amizade ou namoro, assim, com o paciente, por questão de ética, mas isso afeta em que exatamente? Tipo, eu vi uma moça que ela não pôde chamar a psicóloga pro casamento dela, porque a psicóloga, ela queria, mas ela não poderia pela ética. Por que isso prejudicaria tanto? Então, não é que prejudicaria tanto, veja, tira, Yasmin, a isenção, né? Então, vamos dizer que é uma paciente que eu atendo há um tempo e ela vai se casar. É natural, veja, a gente, como psicólogo, com o tempo de atendimento, você cria uma intimidade psicológica com o paciente. É apenas psicológica, não é, obviamente, pessoal, né? Mas, assim, o paciente conta coisas para você muito particulares, muito sérias, muito íntimas, muito profundas. E isso fica restrito, circunscrito à sessão, ao atendimento, ao local de atendimento, seja virtual agora que a gente tem feito pela plataforma ou pessoal. E aí eu ir no casamento da minha paciente e ver a emoção, quer dizer, não é proibido, mas por que também isto, né? Aí eu vou ver o pai, a mãe, eu acho que isso pode constranger ambas, né? A mim me constrange, porque eu conheço as pessoas da família, vamos dizer, desta paciente, através do que ela traz para mim, né? E aí, quando eu vou ver essas pessoas ao vivo e em cores, eu estou atravessando, né? Porque o que me interessa é como ela sente, como ela expressa, como ela se relaciona com essas pessoas. Na hora que eu vou no ato, né, no casamento, na celebração, eu, por exemplo, não me sinto à vontade para fazer isso. A não ser ex-paciente, né? Ex-paciente, eventualmente, isso é possível. Ex-paciente,
você pode se tornar amigo depois, né? Parou de atender, acabou o processo. É natural, é razoavelmente... veja, dada esta intimidade, né, e o paciente ter sido ajudado, ele é grato, e às vezes cria-se essa condição, como do paciente se apaixonar pelo terapeuta. Claro, alguém que está ali disponível, interessado em você, tentando te ajudar a compreender você mesmo, o mundo no qual você está, fazer as escolhas, a gente chama de transferencial, né? É um amor pelo papel que você está, claro que pela sua pessoa, mas é o papel que você está exercendo ali, né? Então, não é uma coisa proibida, mas não ajuda em nada e atrapalha. Então, a gente prefere manter a distância, né? Garantir que o espaço da terapia esteja preservado. É nesse sentido. Ah, sim, entendi. Obrigada. Mais alguém? Eu. Diga. Então, como o Gabriel tinha falado, qual é a parte mais chata da... Chata não, assim, que menos gostam, né? Uhum. Da psicologia. Eu queria perguntar qual seria a parte que você mais se interessou quando você começou a cursar o curso, ou que as pessoas geralmente mais se interessam, que chama mais atenção, uma prática mais legal, assim. Então, se a gente tivesse uma única prática, né, a gente não tinha as opções. Para mim, quando eu já tinha me formado em arquitetura, eu comecei a trabalhar como arquiteta no escritório. Eu não curtia muito, e eu, ao mesmo tempo, fazia um grupo de dinâmica de grupo, né? Eu participava como uma das pessoas de um grupo. E aí o coordenador me convidou para trabalhar com ele. Eu tinha meus 22 anos, por aí, 23. E aí eu resolvi fazer psicologia. Então, no primeiro ano de psicologia, eu ainda não tinha muita certeza se era aquilo que eu queria. No segundo ano, quando começou a psicanálise, quando a gente começou a ter aula de psicanálise, eu me apaixonei. Para mim, foi e é ainda a área, né, o conjunto teórico aí que me encanta é da psicanálise. Foi o momento que eu falei, é isso que eu quero. Eu nunca tive muita convicção se eu ia usar este conjunto teórico-técnico para o atendimento clínico ou para trabalhar. E aí aconteceu isso, né? Teve aqui em Santos, houve uma intervenção no Hospital Anchieta, que era um hospital de pacientes psicóticos e que estavam muito maltratados, tratados cronicamente e sedados e tratados que nem bicho, né? Acho que nem bicho, porque eu tenho um cachorro que eu trato muito bem. Eles não eram nem tratados como o meu cachorro, eram abandonados a si mesmo. E aí houve uma intervenção e teve o concurso por conta disso, esse concurso que eu passei. Então, assim, o consultório, eu sempre, desde que eu me formei, eu comecei o consultório, mas atendia muito pouco. Eu achava que não era para mim, eu gostava mais do conjunto, do grupo, da instituição, sempre gostei de trabalhar com outras pessoas, trabalhar em equipe. Então, eu comecei a trabalhar na prefeitura, trabalhei 7 anos na prefeitura e comecei a dar aula. Fui convidada por um colega professor para dar aula junto com ele, justamente de dinâmica de grupo. Então, o consultório foi indo em paralelo. Eu fui dar um gás maior ao consultório de uns 15 anos para cá, né? Eu comecei bem devagar e eu achava que eu não era muito boa na relação bipessoal do consultório. Eu achava muito solitário e tal, mas aí eu fui atendendo e fui gostando também, fui aperfeiçoando. Depois eu sou muito indisciplinada para estudar, né? Eu não sou uma pessoa muito organizada. Então, eu entrei no mestrado para poder ter escolher um objeto de estudo. Eu fui trabalhar com parto humanizado, porque eu estava na prefeitura. Depois, eu estava grávida da minha segunda filha. Quando eu acabei o mestrado, a minha orientadora me ofereceu fazer o doutorado. Aí eu fui estudar francês, que tinha que ser uma segunda língua, para fazer o doutorado. Fiz em 5 anos e meio o doutorado. Foi uma luta. E eu me inscrevi nesses processos de pós-graduação para me disciplinar a estudar, a me organizar, né? E aí, ao mesmo tempo, a coisa do consultório foi acontecendo. Então, assim, eu nunca tive
um roteiro e uma previsão do tipo, eu quero estudar, fazer exatamente isso. Eu entendi que aquele era o meu curso, que aquilo tinha significado para mim. No segundo ano também eu entrei em terapia, eu mergulhei no processo de terapia, fiz 12 anos de análise, 3 vezes por semana. Então, foi muito legal e eu entendi que ali ia me dar recurso para eu seguir o meu caminho, né? Sim, entendi. Obrigada. Eu estou preocupada com o horário, estou vendo aqui que são 11h02, a gente tem limite de hora, não sei quem tem coordenando aí. Por mim, eu continuo, estou à disposição, vocês que me orientem. Tem algum professor de vocês aí coordenando? Acredito que é Cris Có, mas eu acho que ela tá tomando conta de todas. Então, porque agora às 11 tem outro, é isso ou não? Eu não sei, tô meio... Eu sabia que o meu era às 10. Sei. Acredito que Que agora é aconteçam biomedicina. várias no mesmo canal. É porque quando eu perguntei o tempo que eu tinha, ela falou que começaria às 10, que eu teria 45 minutos até 1 hora, né? Então, 1 hora a gente fecha agora, mas se vocês tiverem mais pergunta, por mim não há problema. Eu tenho, mas é uma pergunta mais técnica. Qual faculdade, assim, de psicologia ou que tenha o curso de psicologia você recomenda? Aqui eu coordeno, Qual? que é a Unisanta, né? A gente montou o curso. Eu sou coordenadora do curso da Unisanta, então eu recomendo a Unisanta. A gente está no primeiro ano, os alunos fizeram, a gente está fazendo o curso todo pela plataforma Zoom, todo remoto, mas os alunos estão adorando, está indo super bem. A gente colocou, eu tentei mesclar professores mais experientes, né, com bastante experiência didática, profissional e na área, com um grupo de professores de 30 e tantos anos, que são novos talentos da psicologia. Então, a gente tem um grupo bem eclético e está funcionando muito bem no curso de psicologia. Então, Yasmin, se eu te indicar um, eu vou indicar o meu, né? Sou muito suspeita para falar. E a Unisanta é por pagar ou prova? Como por pagar a prova? O processo seletivo? Isso. Então, está tendo hoje, acho que o primeiro presencial, mas ele pode ser feito à distância. Se você entrar lá no portal unisanta.br, então o que eu sugiro? Quem tem interesse na psicologia, entra no portal em cursos lá, graduação, vê a psicologia, no final tem um texto explicando, falando alguma coisa, tem a grade, né, todas as disciplinas, e logo na abertura do portal sobre o vestibular tem lá, dá para você fazer a prova remota ou presencial agendada, como vocês quiserem. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem falar comigo, mandar mensagem mais particular, eu estou indo para o campus, acho que a partir de novembro ele vai estar aberto à visitação, né? Ele está funcionando mais para o pessoal da saúde, as clínicas de odonto e físico que tiveram, para os alunos de último ano tiveram que retomar, estão fazendo com todos os cuidados de distanciamento e tal. Então, se vocês quiserem lá, por exemplo, conhecer o campus, ou falar comigo, ou mandar mensagem, o meu e-mail é gisela@unisanta.br. É bastante simples. Gisela com G e S, gisela@unisanta.br. Pode me mandar e-mail, a gente conversa, tiro dúvida, tá bom? Eu sou a professora Elisângela, Gisela, e o seu horário é das 10 às 11, né? Até avançamos um pouquinho, porque tem aí algumas outras questões. Se você quiser atender alguma pergunta, ainda que algum aluno esteja querendo fazer, depois a gente pode encerrar. Então, eu passei o meu contato de e-mail, né, para que se vocês quiserem falar comigo de alguma outra forma, tem alguma outra pergunta, por mim não há problema, eu respondo.
Senão também não quero invadir o horário alheio aí. Eu queria agradecer muito a oportunidade, né, poder estar aqui conversando com vocês, estou à disposição, me mandem mensagens, se quiserem ir lá conversar, ver, e espero que eu tenha estimulado a fazer psicologia, que é um curso maravilhoso, uma área que eu adoro trabalhar, e eu estou à disposição para o que vocês precisarem, tá bom? Gratidão, Gisela. Obrigada pela sua participação, ter aceito o nosso convite aí enquanto ETEC, né? E agradeço a participação também dos alunos que estiveram com a gente presente até esse momento. E aproveitem aí a jornada tecnológica. Até Obrigada, mais. Elisângela. Obrigada, professora. Um abraço. Obrigado pela palestra, viu? Bom dia.